hoje a gente vai iniciar o assunto, né, de medidores, né? Ontem nós comentamos sobre plano de manutenção, né, e sobre dois ativadores, esses dois ativadores de leitura, né, que é o ativador de leitura a cada e o ativador de leitura quando. Então, hoje nós vamos estar linkando esses ativadores, né, de plano de manutenção com os nossos medidores. Então, para eu iniciar esse assunto aqui, o que que eu venho aqui? Eu faço o quê? Eu clico aqui no botão, né, principal do menu do Fratal, venho aqui ó, em monitoramento e seleciono medidores. Aqui é a configuração do nosso Fratal Sensor, tá? Que é onde a gente tem, né, os equipamentos é, ao qual eles vão coletando esses dados para alimentar automaticamente o Fractal. Então, eu venho aqui, ó, em medidores. Coloco aqui em adicionar, tá? Então, eu já venho aqui, ó, posso criar aqui a descrição do meu medidor, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, orímetro, né? Vou só para eu identificar melhor, vou botar 10 de dezembro, tá? Para ficar mais fácil para eu pesquisar, né, depois. Então, aqui eu vou ter o serial. Esse serial é um númerozinho que fica atrás do seu equipamento, né, do seu dispositivo IoT, para que você coloque aqui o número do serial. Eu vou colocar um número aleatório aqui, né, só para preencher esse campo, mas esse serial ele fica diretamente no seu dispositivo. Aqui é a unidade de medida. Essa unidade de medida, você vai colocar aqui, ó, orímetro. Eu vou utilizar a unidade de medida horas. Gente, desculpa aqui que tem bastante cadastro, né, de diversas maneiras, porque é uma base onde a gente utiliza para treinamentos, né, até de outros locais, outros países. Então, a gente vai estar escolhendo uma aqui, ó, horas, tá? E eu vou colocar aqui, ó, a opção aqui, se ele é um contador ou não. Se ele é um contador, eu vou dizer aqui a minha última leitura. Porque se ele é um contador, um acumulador, ele lembra lá que eu vou utilizar o ativador, né, a cada. Que é a cada 250 horas eu faço a manutenção, eu starto uma tarefa, né? Então, se eu tenho aqui um medidor, né, de orímetro e eu faço uma manutenção a cada 250 horas, o que que ele vai fazer? A primeira leitura foi 250, a segunda leitura mais 250, então eu tenho 500 horas, ele vai lá e starta essa tarefa. Se eu não coloco ele como um contador, né, recordando, eu vou utilizar o quê? O ativador quando, né? Exemplo, né? Eu tenho lá uma sala de CPD, né, ao qual os servidores eles precisam ficar com uma certa temperatura dentro daquela sala, para que não fique muito quente isso e dê sobrecarga nos nossos servidores, né, para temperatura. Então, eu vou colocar lá, né, que a temperatura ela precisa se manter em 16 graus. Agora, se ela chegar a 20 graus, eu preciso imediatamente startar uma tarefa de inspeção, uma tarefa, né, de manutenção porque está acontecendo alguma coisa, ou o ar-condicionado desligou, ou o ar-condicionado, né, teve um pane e parou de vez. Então, eu preciso tomar uma ação. Então, quando ele não é um contador, serve para aquelas variáveis a qual você vai utilizar, né, para capturar, monitorar a temperatura, monitorar o nível de água, o nível eh, de alguma caixa d'água, né, ou de algum recipiente ao qual você precisa manter, né, um certo limite. Então, você vai estar trabalhando com esses dois medidores quando você, né, está configurando aqui. Então, eu vou dizer aqui que ele é um contador, que ele é um acumulador. E a minha última leitura, eu vou dizer aqui que foi com 250 horas. Tá? E a data da minha última leitura, eu vou botar aqui que foi na segunda-feira, na terça-feira passada, né? Então, aqui eu posso dizer, né, se é um cálculo, né, de média automático, se eu quero que ele faça já um cálculo de média automático, eu seleciono aqui e ele automaticamente vai fazendo o cálculo da média. Tá? Aqui no campo de localização ou parte de, eu vou dizer o quê? Qual equipamento é
eu quero fazer esse monitoramento. Então, vou selecionar aqui e eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, o meu equipamento. Eu já tenho um aqui cadastrado, ó, bomba de irrigação, tá? Então, selecionei aqui esse meu medidor, tá? Esse meu ativo. Fiz, preenchi tudo aqui. O que que eu faço? Eu venho aqui e salvo. Ele está salvando aqui. Eu tô com um probleminha de conexão, né? Olha, ele já salvou, tá? Salvou aqui automaticamente, né? Quando ele salva aqui, eu tenho, né, os menus habilitados aqui para painel, onde eu vou estar fazendo todo o acompanhamento dessas minhas leituras, tá? E qual o próximo passo, né? Eu vou estar conectando esse medidor dentro de um plano de manutenção. Como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui no menu principal, tarefas, recordando os passos de ontem, né? Eu venho aqui, ó, planos de tarefas, e aí eu crio um plano de tarefas. Então, vou criar aqui, ó, de bomba. Então, eu venho aqui, ó, salvar, né? Plano de manutenção, né, que a gente possa estar utilizando, você pode estar aqui, vir aqui, ó, no portal de ajuda online, tá? E digitar aqui, ó, biblioteca, ó, biblioteca de códigos de importação. Por quê? Porque você pode pegar um exemplo de plano de manutenção aqui do Fractal e importar para dentro do Fractal. Então, ó, eu posso vir aqui, ó, se eu quiser, ó, pegar um de bomba de água, eu só copio esse código aqui, venho aqui no Fractal, deixa eu retornar só um pouquinho aqui para a tela anterior, venho aqui, ó, nos três pontos, aí, código. Então, vem aqui, ó, importar plano. Aí, ele já tá importado esse aqui. Deixa eu pegar um outro. Pronto, ele importou aquele plano exatamente, né, como foi mencionado aqui. Então, se eu vir aqui, ó, na descrição e aplicar o filtro, ele vai estar aqui, ó, o que eu acabei de importar. Então, você também tem essas opções de você utilizar esses exemplos que nós temos, né, aqui no site do Fractal. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Vou criar o plano aqui novamente. Dezembro, só para eu ter como buscar direitinho aqui depois. Aqui, ó, vou salvar. Vou vir aqui na tarefa, né? Recordando aí os passo a passo de ontem. Eu tenho aqui, né? Uma inspeção de bomba, tá? Minha tarefa de preventiva e o meu ativador. Então, o ativador aqui, né? Eu vou colocar aqui que é um ativador a cada, porque eu coloquei lá no medidor que ele é um acumulador. Então, eu venho aqui, ó, e coloco aqui a cada 250 horas. Venho, seleciono a mesma unidade de medidas que eu coloquei lá naquele medidor. Então, eu venho aqui, ó, salvar, salvei novamente a tarefa, tá? Salvei aqui a tarefa, ela tá aqui, ó, beleza? Então, eu vou vir aqui agora para startar esse plano. Então, eu venho aqui, ó, ativos associados, adicionar, vincular, né, ativos. Vou pesquisar o mesmo
ativo que eu coloquei lá no medidor. Ah, ele tá em outro. Posso vir aqui. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Aí ele está aqui, ó, vinculado, ele não vai permitir que eu vincule ele em outro plano. Lembrando que, igual na semana, no dia de ontem, eu comentei com vocês, né, que ele não permite você colocar o mesmo ativo em vários planos, mas você consegue colocar vários ativos em um plano só. Pronto, achei aqui. Então, vou vir aqui, ó, no ativo, voltei para aquele plano de manutenção ao qual eu acabei de criar, ó, a tarefa, né, de inspeção de bomba a cada 250 horas, o ativo associado. Então, eu venho aqui, ó, selecionar aquele meu ativo, ó, achei ele aqui, tá? Posso colocar a data da minha última ordem de serviço. Venho aqui, ó, em setup de ativadores. Aqui no setup de ativadores vai estar, né, a tarefa a qual eu preciso conectar com aquele meu medidor. Quando eu seleciono, ele automaticamente já identifica, né, o meu medidor. Então, eu posso vir aqui, ó, e já está configurado e conectado o plano de manutenção com aquele medidor ao qual eu fiz a configuração. Então, se eu vier aqui em medidores, se eu vier aqui no medidor, né, e pesquisar o meu medidor que eu acabei de cadastrá-lo, né? Então, vou colocar aqui, ó, o código do meu ativo. Ele vai trazer aqui, ó, a bomba de irrigação, tá? Ó, e aqui, ó, orímetro. Então, o meu painel de controle, tá? Ele vai trazer aqui todos os dados conforme, né, tá sendo feita as leituras. Gisele, eu não tenho o sensor, eu não tenho os IoTs. Posso fazer manualmente? Pode, você pode vir aqui, ó, no mais e adicionar a sua nova leitura manualmente. Então, você pode vir aqui, ó, tá lá 250, 250, 200, né? Vai depender de como está configurado o seu medidor, se ele é acumulador ou não, né? Qual é o tipo de medidor que você está colocando as informações. Então, eu posso vir aqui na data, salvar, ó, sim, pronto, ele já fez a minha medida, né? Ele já informou aqui, né, que eu tenho um valor atual de 250. Ah, eu quero fazer uma outra medida, então, uma outra leitura. Você pode vir aqui também e adicionar novamente. Então, ele vai trazendo aqui um histórico de todas as leituras que foram feitas, tá? Se foi manual, se veio pelo IoT, se é uma fonte, né, via API, porque eu tenho também clientes que fizeram integração, né, com outros sistemas, né, e que traz esses dados para dentro do Fractal, né, via API. Então, eu tenho aqui, ó, também os alarmes, né? Vai aparecer aqui sempre quando chegar, né, a 250 horas, ele vai trazer aquela tarefa. Deixa eu ver aqui se tem no outro aqui. Ó, deixa eu adicionar uma leitura aqui. Ó, o pontinho aqui foi adicionado, ó. Tá vendo? Tenho duas medidas. Meus elementos
né, conectados aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Aquela minha tarefa que está conectada àquele plano de manutenção ao qual eu, né, criei lá. Então, aqui eu tenho todas as minhas informações, tá? A minha próxima tarefa, né, que vai ser startada com 250 horas, eu posso já vir aqui, né, e ativar essa tarefa automaticamente. Se eu clicar aqui, ele já vai lançar essa tarefa. Posso ver o histórico das minhas ativações, tá? Conforme vai colocando, né, as tarefas, ativando as tarefas, ele vai preenchendo esse relatório aqui. E aqui eu posso editar a minha última manutenção. Minhas leituras que foram feitas, meu painel de controle, onde eu tenho a data da última leitura, o valor atual, o valor base, o valor acumulado, a média mensal, né, atual. Aqui eu vou ter um gráfico onde ele vai me mostrar, né, a minha média. Então, você pode estar utilizando, né, dessa forma, tanto manual como, né, a forma de você colocar, né, já conectado com o sensor. Gisele, eu gostaria de saber quais os sensores a Fractal possui. Então, você pode vir aqui no site da Fractal e aí você vem aqui, ó, em produtos, tá? Não, o propósito não é venda, tá? Mas eu preciso mostrar para vocês aonde vocês conseguem essas informações, tá bom? Então aqui, ó, você pode ver aqui, ó, Fractal Sense, os dispositivos que você tem, tá? Só você clicar aqui, ó, ele já vai te mostrar, né, tudo que a gente tem de IoT, né? Quais as variáveis, né, por dentro do Fractal Sense, como ele funciona, o que dizem os nossos clientes. Então, você pode estar pesquisando. Eu gostaria de uma apresentação, ó, eu tenho aqui, ó, que ele mede a vibração, né, desse motor. Então, você pode estar pedindo, né, solicitando uma apresentação do Fractal Sense, solicitando, né, um, um uma proposta. Então, você pode estar vendo aqui, né, e pedindo lá, né, a sua proposta, né, com uma conexão lá com o comercial, né? Nosso site, por e-mail, você pode estar solicitando lá que é vendas@fractal.com. Então, você pode estar solicitando essa demo, né, e uma proposta lá para a sua realidade. Então, feito toda essa configuração, ele já vai estar conectado e trazendo para cá em ordens de serviço, né, as suas tarefas quando for, né, startado lá a sua manutenção de 250 horas. Então, você vai estar recebendo todas elas aqui. Então, você não precisa ficar preocupado, quando que ele vai me dar um alerta? Ele já vai gerar a tarefa aqui para você, né? E para você gerar a ordem de serviço, basta você clicar aqui e arrastar para o lado, né? Conforme nós falamos no dia de ontem. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar colocando lá no QIA, eu não sei se vocês tiverem alguma pergunta, sobre esse tema de medidores, vocês podem estar lá perguntando lá que a gente vai estar respondendo até o final, né, do nosso webinar. Então, é bem fácil, bem tranquilo você tá configurando aqui os seus medidores, né, junto com os seus planos de manutenção. Não tem dificuldade nenhuma, porque é simplesmente intuitivo. Você cria aqui seu medidor. Quando você for colocar no plano de tarefa e associar o seu ativo, ele já vai vir aqui te sugerindo, olha, eu tenho esse medidor aqui para esse ativo, então você já pode utilizar, tá? Eu tenho lá variáveis de vibração, variáveis para velocidade, né, o orímetro, então você pode estar criando todos os seus medidores aqui, tá? E conectando ele com o seu plano de manutenção, exatamente na hora de você associar o ativo, você faz essa configuração lá no setup de ativadores. Então, se aqui dentro do plano de manutenção, além do meu ativador, né, o meu ativador aqui por hora, eu também posso trabalhar, colocar aqui a minha subtarefa. E nessa minha subtarefa aqui, eu adicionar o tipo, né? O tipo de leitura de medidor. E aí eu vou dizer aqui, ó, as minhas horas. Quando, Gisele, que eu posso utilizar, né, esse ativador de subtarefa, né? Você pode utilizar em uma tarefa de inspeção visual, né, diária. Então, se você vai todos os dias na área lá,
fazer a leitura de um orímetro, você pode estar criando uma tarefa com o ativador por data, né, dia, e dentro dessa tarefa você colocar uma subtarefa para você coletar esse dado e conectar ele com aquele medidor lá. Então você também pode fazer isso. Então se eu coloco aqui, ó, o meu medidor, eu posso botar assim, uma subtarefa de qual é leitura. Então eu posso vir aqui e salvar, tá? Salvei, ele vai dar aqui, ó, que eu preciso fazer uma configuração. Então, onde eu faço essa configuração? Posso clicar aqui nesse triângulozinho, né? E vir aqui subtarefas, clicar 2 vezes e selecionar qual medidor, né? Eu quero colocar essa informação. Então, vem aqui, ó, salvar, salvei. Prontinho, gente. Todas as tarefas de inspeção de bomba que for startada, né? Através da minha leitura, ele vai ter aquela subtarefa para ele preencher lá o dado da última leitura. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, uma nova leitura. Olha, ele já me deu aqui um gatilho de que eu tenho essa tarefa para ser ativada. Então, eu venho aqui, ó, aceitar. Se eu colocar aqui, ó, em ordem de serviço, a minha tarefa de inspeção de bomba, ela vai estar aqui. E aí, o processo de você transformar ela em ordem de serviço e executar essa tarefa, né, nós já sabemos, né, realizamos isso ontem, então é o mesmo passo a passo de ontem. Então, você vai jogar ela para ordens em processo, vai abrir a ordem de serviço, vai entrar no nível de tarefa e vai executar aquela tarefa, respondendo as suas subtarefas, coletando o registro de tempo, né, qual a data e a hora que você iniciou essa tarefa. Então, é o mesmo passo a passo. Pessoal, finalizando esse assunto de medidores, né, vamos estar iniciando aqui o assunto, né, do BI, né, dos nossos relatórios, né? Tudo isso tudo que nós aprendemos até aqui, a gente tem relatórios, né, que vão ser apresentados mediante o que foi colocado no sistema, as informações. Então, no primeiro aqui, eu tenho aqui a análise econômica, eu tenho análise técnica, solicitação de serviços, Fratal BI. Então, eu tenho aqui, ó, 4 tipos de relatórios que o Fratal ele já possui como default para você. Então, eu venho aqui, ó, análise econômica, que é o nosso primeiro aqui. Nesse primeiro, você vai ter aqui os recursos previstos. De onde vêm essas informações? Lá do plano de manutenção. Quando você cria a tarefa, você tem lá a opção de você colocar o recurso humano, né? O recurso humano, serviços, o inventário. Então, de lá é que ele vai puxar essas informações. Então, se você quer ter um relatório de análise econômica, recursos previstos, se você quer saber o quanto você tem previsto para gastar, né, com uma manutenção, com uma ordem de serviço, com uma tarefa, você consegue através desse relatório. Então, é necessário que você preencha lá no plano de manutenção os recursos que vão ser utilizados. Vocês não vão lá, recapitulando, que não vai colocar o nome do seu recurso, mas sim a função, porque você só vai saber o nome de quem vai executar no momento em que você gera a ordem de serviço. Então, aqui, ó, eu tenho aqui o relatório de quantidade, ao qual eu posso ver, né, separadamente por tipo de recursos. Posso vir aqui, eu não quero ver por dia, eu quero ver por semana. Então, você vai colocar aqui as informações por semana, ao qual você vai ter aqui informação de quantidade. Se eu quero ver custo, eu vejo de uma forma separada. Eu venho aqui, ó, custo, e aí ele vai me trazer os valores, tanto de inventário quanto de serviços, tá? Então, posso ver aqui por mês, tá? É, realizar filtro aqui. Ó, Gisele, a gente tem 2 ícones aqui de filtro.
Por quê? Se eu realizo um filtro aqui nessa parte aqui de baixo, eu estou realizando esse filtro somente nesse relatório. Agora, se eu faço um filtro aqui na parte de cima, eu estou fazendo um filtro em toda a tela. Então, se mesmo que eu altere para recursos utilizados, ele vai manter esse filtro aqui. Tá? Então, sempre quando você for trabalhar com filtro, fique atento em qual desses filtros você está trabalhando. Tá? Então, aqui nesse filtro, você tem a opção de tipo de recurso, descrição do recurso e unidade. Já nesse outro aqui, você já vai poder filtrar, né, por mais informações, por tipo de ativo, por tipo de ativo, localização, código, um ativo específico, né, um centro de custo específico, tarefas, você pode pesquisar por tipo de planejamento, se está planejado, não planejado, descrição, ordens de serviço, né? Você já pode pesquisar, né, sobre a programação, né? Então, você pode estar realizando todo esse, é, utilizando de todas essas opções de filtro. Então, se eu venho aqui em recurso previsto, você tem aqui, ó, recursos utilizados. Aqui nós já estamos falando não só de recursos de recursos, né? De previsto, a gente já está falando aqui do que foi realizado, daquilo que foi utilizado dentro dentro das suas ordens de serviço. Então, nessa tela aqui, você vai observar que o número de ordens de serviço, ela pode estar se repetindo. Tá vendo aqui, ó, que nesses dois aqui, eu tenho duas linhas da mesma ordem de serviço. Então, eu vou ter uma linha para cada recurso utilizado. Então, se você for exportar esses dados e trabalhar ele dentro de um Excel ou dentro de um Power BI, você vai conseguir trabalhar, né, com todos os dados, né, separadamente. Então, eu tenho aqui a descrição do meu recurso, tá? O status da minha ordem de serviço, se ela está em finalizada, se ela está em processo, se ela está em verificação, se foi cancelado. Então, eu tenho todos os status aqui. O único status que nós não temos é tarefa pendente, porque tarefa pendente nós visualizamos em recursos previstos. Tá? Então, aqui, ó, fontes de recursos, tipo de recursos. Se você chegar para o lado, você vai ter a informação, né, se ele está catalogado ou não, se foi, qual a quantidade que foi solicitada, cadê? A quantidade real utilizada, a quantidade que foi realmente entregue, a unidade, né, desse item, o custo unitário, o custo total, né, qual localização ele está, o ativo que foi utilizado. Então, você tem essas informações aqui, né, que você pode estar trabalhando, né, nos seus relatórios. Mesma coisa aqui, ó, eu tenho filtros que eu posso realizar por datas, tá? Data de criação da OS, data programada, posso exportar essas informações. Se eu realizo aqui outros filtros, eu tenho, né, a oportunidade de filtrar por ativos, né, por tarefa, por ordem. Posso filtrar por data programada, data inicial ou data final da tarefa. É, realizar, né, troca de período. Posso personalizar um período de relatório que eu quero. Posso colocar o período de um ano, um período, né, só do ano atual, ou de 6 meses, ou de um mês. Por default, o Fratal ele sempre vai trazer, né, de um mês, relatório de um mês. O Edmilson está perguntando aqui se a gente pode disponibilizar as aulas, né, que ele gostaria de ver novamente. Vai ser tudo disponibilizado lá no YouTube, tá, Edmilson? Você pode estar acessando lá o canal do Fractal e ver lá o que foi feito, né, nesses dias. A princípio vai estar o último webinar, mas o webinar desse mês de dezembro vai ser colocado daqui a uns dias, tá bom? Mas se você quiser visualizar, você também tem esses vídeos lá no YouTube, vai ser compartilhado lá. Então, aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, tabela dinâmica de custos. Essa tabela dinâmica de custos, ela é praticamente igualzinha lá quando você vai trabalhar de tabela dinâmica lá no seu Excel. Então, você pode vir aqui, ó, por default, ele já vem aqui com ativo. Mas eu quero saber primeiro, Gisele, aqui eu colocar as minhas ordens de serviço. Então, eu pego os campos daqui e arrasto para o lado. Quando eu faço isso, arrasto e solto, ele vai montando a minha tabela dinâmica, né, aqui ao lado. Então, eu quero saber o ativo, eu quero saber o custo total, eu quero saber
qual foi os recursos que foi utilizado, as quantidades que foram entregues. Eu quero saber também a tarefa que foi realizada. Então, tá vendo aqui, ó, que ele vai montando, né, a minha tarefa. E aqui, ao final, ele traz o total. Então, se você quiser realizar um relatório aqui no Fractal, né, de tabela dinâmica, você pode estar realizando aqui e exportar ele. Ele já vai direto aqui, ó, para um arquivo, né, CSV, um arquivo de Excel aqui. E aí, ó, você tem aqui, ó, o filtro para você estar realizando, tá? Atualizar os dados, programado, tá? Você pode mudar aqui por ano, você pode mudar o tipo de tabela que você quer, tá? Então, é uma tabela dinâmica bem legal aqui, ao qual você consegue visualizar. Se eu quero saber a quantidade, tá? É, real utilizada, eu venho aqui, ó, e coloco a minha quantidade. Então, se a unidade do meu ativo, né, ele é por hora, é por litro, então você vai ter aqui a quantidade real utilizada, a quantidade entregue. Então, aqui no final, ele vai ter, né, os totais aqui que você está gastando nesse período aqui que você fez o filtro. Então, aqui, ó, fechando aqui a análise econômica, a gente vai para a análise técnica. Então, aqui na análise técnica, você vai ter o quê? O painel de controle, tá? O painel de controle aqui, ó, ao qual você vai falar sobre tarefas programadas versus finalizadas nas OS. E aqui, ó, você vai ter, né, a quantidade, quanto que eu programei, quantas que eu finalizei, né? São tarefas, né? Aqui, ó, tarefas programadas versus OS finalizadas. Então, sempre que você visualizar aqui expandir, é porque você pode entrar em detalhes, tá? Eu vou ver o gráfico de uma forma maior, porém, eu posso vir aqui e clicar em detalhes. Então, quando eu clico aqui em detalhes, eu tenho aqui a descrição do ativo, a localização desse ativo, quantas tarefas foram programadas e quantas foram finalizadas. Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu tenho 4 tarefas, né, para esse ativo programadas, porém, eu só finalizei uma tarefa até agora. Então, nesse relatório aqui, você consegue mensurar as suas quantidades de tarefas, né, que foi programada e o que foi finalizada. Quero exportar. Então, você vem aqui nos 3 pontinhos e você pode exportar por um Excel. Voltando aqui, ó, eu tenho um outro relatório, um outro gráfico, né, que é de execução de tarefas planejadas. Então, eu venho aqui, ó, clico aqui em expandir, eu vou ter o meu gráfico, né, de uma forma maximizada. Eu tenho aqui a porcentagem, tá, de planejado, programado e finalizado. E eu vou ter aqui, ó, os detalhes. Então, aqui nos detalhes eu tenho o nome da minha tarefa, a localização, a quantidade de tarefas planejadas, quantas já foram programadas. Essas programadas aqui é o que já se tornaram ordem de serviço e quantas foram finalizadas. Então, nesse caso aqui, ó, dessa clínica, eu tenho aqui, ó, 2 tarefas planejadas, porém eu só programei uma e só finalizei uma. Então, eu preciso da sequência aqui no meu trabalho e programar mais uma tarefa aqui desse ativo. Então, você pode estar, né, também exportando ele e realizando seus filtros. Tem o gráfico, né, de tarefas planejadas versus não planejadas, o tipo de tarefas, ao qual vai entrar lá tipo de tarefa preventiva, corretiva, preditiva, inspeção, melhoria, projetos. Então, você pode estar colocando aqui os seus tipos de tarefa e tendo, né, o seu gráfico, né, de cada tipo de tarefa que você tem com a sua porcentagem. Saindo desse primeiro painel de controle, nós vamos ter aqui o painel de KPI, né? Então, é a nossa média global. Lembra sempre que nas outras reuniões, né, nas outras aulas dos dias anteriores, eu comentei, né, que quando você vai criar um plano de manutenção, você tem que colocar lá o tempo de inatividade do ativo. Quando você vai abrir uma corretiva, que você vai dizer se o ativo ficou fora de serviço ou não, você precisa colocar desde quando ele está fora de serviço. Quando você coloca, né, a
a duração dessa tarefa. Então, tudo isso, todas essas informações, né, se você trabalhar elas corretamente, você vai ter esse KPI aqui do Fractal, né, certo. Então, se você tem aqui, ó, você tem a disponibilidade de manutenção, a disponibilidade de falhas, o MTBF, o MTTR. Então, você tem esses KPIs aqui já pré-definidos aqui dentro do Fractal, ao qual ele mesmo já pega os dados e faz o cálculo para vocês. Então, aqui, ó, se eu clicar em detalhes, eu vou ver aqui em detalhes cada ativo. Então, eu tenho aqui o meu ativo, eu tenho a disponibilidade de manutenção dele, a disponibilidade de falha, que é a confiabilidade, o MTBF, o MTTR, tá? Eu tenho a quantidade, né, de falhas que aconteceram, total de horas, horas de parada, né, por falhas, horas de paradas por manutenção. Então, você vai ter todos os dados dos seus ativos aqui dentro, né, desse relatório. Gisele, como que o Fractal faz? Quais as fórmulas que o Fractal utiliza para chegar nesses dados? Como que você pode fazer? Você vem aqui, ó, visualizar a fórmula. Então, quando você visualiza a fórmula aqui, você já sabe como que o Fractal vai fazer esses cálculos. Poxa, eu gostaria de ver, Gisele, os valores, né, qual ele está aplicando. Então, se você clicar dentro, né, de qualquer linha aqui, ele vai abrir, visualizar a fórmula e ele vai trazer aqui o valor de cada variável aqui que ele está utilizando. Então, você consegue, né, aplicar a fórmula e ver se o cálculo está correto, tá? Então, você pode estar consultando esses dados dessa maneira. Posso filtrar por data programada, data inicial e final da tarefa ou nenhum filtro. Períodos, tá? Posso personalizar, posso criar filtros aqui também. Você pode ver que é o mesmo filtro das telas anteriores. Então, você tem aqui diversos, né, relatórios que você pode estar retirando aqui do Fractal de informações. Então, finalizando o assunto aqui de KPI, vamos para o relatório aqui de análise de falha. Aqui eu tenho o meu gráfico, né, por falha, as falhas que foram cadastradas. Lembrando que você pode estar cadastrando seu catálogo de falhas lá no menu de configurações, catálogos auxiliares. Então, você vai estar listando todas as suas falhas, as causas, os métodos de detecção, tudo por lá. Então, aqui, ó, eu tenho aqui foi a falha, qual a ordem de serviço foi trabalhada essa falha, qual o ativo, se ele ficou fora de serviço ou não. Aqui não é que ele está fora de serviço, é se ele ficou ou não, tá? Então, aqui, ó, instalação, quantidade, a quantidade de falha, fora de serviço, causa, método de detecção, severidade, tipo de dano. Então, você pode estar exportando essas informações aqui e criando seus relatórios personalizados dentro do seu Excel ou conectar o Fractal com o Power BI, tá? Então, ó, você pode vir aqui e ter mais informações de cada falha que teve dentro do Fractal. Você pode olhar o detalhe do ativo, você pode já clicar aqui e ele automaticamente já vai abrir a ordem de serviço referente a essa falha que ocorreu. Então, você tem tudo para você pesquisar e criar. Lembrando que o que nós fazemos aqui no web, né, no browser, você também consegue ter essas informações do mesmo modo dentro do seu aplicativo Fractal, dentro do app do Fractal, tá? A diferença é que ele vai ajustar o tamanho de tela. Então, né, você vai conseguir ter também todo o domínio do Fractal dentro do seu aplicativo também. Então, quando eu retorno para cá, eu saio do análise de falhas e entro aqui, ó, em análise de OS, tá? Então, aqui na análise de OS, você vem aqui, ó, tendo aqui, ó, o primeiro gráfico, né, que é ordens programadas versus ordens concluídas, tá? Ao qual você vai ter por meses, tá? Meses e ano. Então, eu tenho aqui, ó, que em novembro eu programei, né, 73 ordens, porém eu só finalizei 35. Em dezembro eu também. Então, eu consigo ver, né, a minha disposição, né? Se eu estou fechando aquilo que eu estou abrindo dentro do mês, ou se não estou conseguindo. Então, você consegue ter essa análise, né? E verificar o porquê que você não está fechando todas as ordens que você programou, né? O que está acontecendo, né? Nós vamos ver lá que nós temos
relatórios, né, de análise de reprogramação de tarefa. Talvez o que está aqui, ó, foi reprogramado para outro mês. Então, a gente vai conseguir ter uma análise de dados muito profunda, né, da minha eficiência de tanto de produção quanto, né, de pessoal. Então, aqui ó, eu tenho a qualificação de ordens. Então, lembra que quando a gente finaliza uma ordem de serviço, que a gente vai colocar para o status de verificação, você vai ter lá a opção de você assinar, né, a validação daquela ordem e qualificar a ordem. Então, se você quer um relatório, né, por responsável e ver que o responsável, Alexander Sanches, ele na ordem tal, ele teve 3 estrelas, né? Então você consegue acompanhar, né, a avaliação, né, dessas ordens de serviço. Posso realizar filtros somente nessa parte aqui, ó, de qualificação de ordens de serviço. Posso expandir, tá? E ver com mais detalhe o número da ordem de serviço, a qualificação dele, a data de criação e a data final. Então, você pode ter, né, um ranking, né, de atendimento, você pode ter uma visualização de como está sendo, né, avaliado os seus técnicos na hora da execução da ordem de serviço. Então, você vem aqui, ó, filtro, eu posso filtrar todas que estão, né, que são menores que 3 estrelas. Aplico o filtro aqui, ele vai me trazer, né, todas as ordens de serviço que foram avaliados abaixo de 3 estrelas. Então, essas que estão vazias é porque elas não foram avaliadas. Então, você pode ir pesquisar, poxa, eu queria saber por que que o pessoal não está avaliando, não está qualificando, né, as ordens de serviço. E aí você consegue estar melhorando, né, tanto o seu atendimento, os seus procedimentos, né, de, de conclusão das suas ordens de serviço. Então, voltando para cá, eu tenho aqui ao lado as informações detalhadas das minhas ordens de serviço. Então, eu posso também aqui, ó, gerar relatório, né, gerar um filtro somente nesse quadrante aqui de informações detalhadas. Então, quando eu faço isso aqui, quando eu faço dessa maneira aqui, ó, eu posso filtrar aqui o que está fora de serviço ou não, a data de incidente, a data de OS em revisão, né, por responsável. Então, você pode estar realizando um filtro somente aqui. Gisele, eu queria fazer um filtro para aplicar nos 3 dados, né, nos 3 quadrantes. Então, você pode vir aqui, ó, no filtro, né, e aplicar esse filtro aqui. E aí ele vai trazer, se eu quero a informação, né, de uma ordem de serviço por tipo de responsável, somente de recursos humanos, o responsável, né? Ó, deixa eu procurar aqui, ó, o Alexander, né? Eu venho aqui, ó, e aplico o meu filtro, ele vai trazer os dados somente do Alexander. Então, ó, eu tenho aqui, ó, todas as ordens que o Alexander foram avaliado, eu tenho por mês aqui, ó, ele estava programado uma tarefa para ele, né, no mês de dezembro de 2022, não foi concluída, nem não foi finalizada. Então, eu consigo ter, né, uma noção do que está acontecendo, né, dentro do sistema através desses relatórios. Então, deixa eu limpar aqui meu filtro, para ele trazer todos os dados. Quando eu clico aqui em informações detalhadas de ordem expandir, ele também vai me trazer, né, os dados mais detalhados. A tarefa, o número de ordem, status, código, né, do ativo, o nome, se foi fora de serviço ou não, todas aquelas informações a qual a gente preenche lá na ordem de serviço. Então, ó, entre criação, data de criação da OS, data programada, data calculada, data inicial, final. Então, Gisele, eu quero exportar esses dados. Eu posso vir aqui, ó, e clicar para exportar em massa. Ele vai exportar tudo. Então, ó, feito isso daqui, tá? Finalizando esse aqui, eu tenho o último relatório aqui, que é de reprogramação de tarefa. Então, quando você vai reprogramar, lembra que na aula passada, eu falei sobre reprogramar tarefa, né? Que é você clicar naquele reloginho, né, da tarefa lá. E aí você, quando vai reprogramar, você tem que colocar o motivo e uma observação por que que você está reprogramando. Então você consegue ter esse relatório aqui, ó. Se eu clico em expandir, ele vai trazer aqui o detalhe do meu gráfico, né,
todos os motivos, a data, a última data que estava programada, a data inicial, a causa de reagendamento dessa tarefa, a tarefa que foi o ativo, a instalação e o responsável, tá? E a observação. Então, você vai ter esse relatório, né, de reprogramação de tarefa. Então, você consegue ter uma tomada de decisão. Poxa, se eu estou reprogramando por falta de material, se eu estou se eu estou tendo muita reprogramação, né, porque eu estou aguardando o material chegar, se eu não tive mão de obra suficiente para trabalhar nessa tarefa, você consegue ter essa noção através desses dados. Ó, análise de tarefas, eu volto aqui para o menu principal, finalizei aqui a análise técnica, então eu venho aqui, ó, solicitação de serviço, ao qual você vai colocar aqui, ó, no seu painel de controle. Esse painel de controle, ele é referente, gente, a esse menu aqui, ó, de pedido de solicitação de serviço. Lembra que quando eu comentei sobre solicitação de serviço, que é qual você vai abrir um chamado, né? Você vai abrir uma solicitação de serviço dentro do sistema, você também tem um painel só para ter essa informação, tá? Então, no primeiro gráfico, você tem aqui, ó, serviços solicitados versus os resolvidos. Aquilo que você resolveu, tá, no mês e aquilo que foi a quantidade que foi aberta. Então, você tem aqui, ó, número de solicitação de serviços criadas, número de solicitação de serviços que foram resolvidas, a de solicitação de serviço pendente. Então, você pode aqui, ó, vir aqui e filtrar, né, por grupo, classificação 1, classificação 2, palavras-chave, responsáveis, localização. Então, você pode estar brincando aqui com o seu painel e gerando, né, o seu relatório. Então, aqui, ó, mensal atual, se você pode pesquisar por um mês atual, por 6 meses, período dentro de 6 meses, período de um ano, ele vai só alterando aqui, ó, os dados de acordo com seus filtros. Então, eu tenho aqui o tempo médio da minha primeira resposta, o tempo médio de espera para a solução do problema, o tempo médio da solução, a porcentagem de solicitações avaliadas, média da nota. Então, o seu cliente que só abre solicitação de serviço, ele não executa, ele não valida a ordem de serviço, ele pode também avaliar o seu trabalho. Então, você consegue ter uma média de nota. Então, nesse gráfico aqui também, ó, eu vou ter meu gráfico por status. Todos os status referentes à solicitação de serviço. Então, eu tenho aqui ó, o status em aberto, em processo, ordens em processo, resolvido sem OS. Então, você vai ter toda a sua informação por aqui. Então, se eu venho aqui ó, no painel de controle, eu também tenho um relatório de avaliação por responsável. E essa avaliação por responsável são sobre as minhas solicitações de serviço. Então, eu tenho aqui o responsável, a quantidade de solicitação que foram atendidas pelo meu responsável e a média, né, de atendimento dele, né, de nota que ele teve. Então, se meu cliente foi lá e avaliou, né, com 5 estrelas, né, e ele tem 17 solicitações atendidas, eu vou conseguir, né, ter a média. Então, você vai conseguir ver aqui, ó, tá vendo? O Igor aqui, ele tem 6 solicitações, mas a média dele é 0. Isso me indica que o meu cliente ele não está avaliando o meu serviço. É como se você fosse abrir um chamado para o seu provedor de internet, né? Você abriu o chamado, logo depois que eles finalizam a ordem de serviço, está tudo ok, eles me mandam lá uma mensagem para eu avaliar o atendimento. Então, eu vou lá e avalio. Então, o Fractal, ele também tem essa parte. Então, você também pode, né, ter o seu ranking de atendimento com o seu cliente lá, em casos de clientes nossos que também fazem essa avaliação dos seus técnicos, do seu atendimento com o seu cliente. Então, aqui eu também consigo visualizar a quantidade de solicitações por ativo. Então, se eu tenho aqui, ó, esse ativo aqui, essa transportadora, ela tem 3 solicitações. Então, se eu altero aqui, ó, para o período, né, de um mês, poxa, dentro de um mês, esse ativo aqui, ele teve 2 solicitações de reparo, né, de pedido. Então, se eu tenho 2, eu preciso avaliar. Ou eu melhoro o meu plano de manutenção, ou eu
troco esse ativo ou eu faço alguma outra coisa para melhorar e eu não ter tanta solicitação de serviço, tanta corretiva para esses ativos. Então, esse relatório, você consegue ter essa noção, você consegue ter essa visão, né, de como estão os seus ativos. Então, dentro de um mês aqui, ó, o ativo desse, esse ativo aqui, ele teve 3 solicitações. Ó, eu tenho um aqui que tem 5 solicitações. Então, a gente vai vendo, né, a evolução, o que está acontecendo e qual é o melhor caminho eu posso tomar para melhorar esse ativo ou mesmo fazer a troca dele. A mesma coisa aqui, ó, questão de filtro. Eu também posso filtrar por ativo. Eu também posso realizar um filtro mais profundo, né, dessa tela, tá? Posso vir aqui, ó, e ocultar alguma coluna, eu não quero ver o ativo, ele some e só aparece as quantidades. Então, toda vez que você vê esse íconezinho aqui, ó, com essas 3 barrinhas mais grossinhas, é porque você pode configurar o Fractal para visualizar somente as colunas a qual você quer analisar, tá? Ó, o botãozinho de atualizar, ok? Então, aqui, ó, finalizou. Nós temos aqui, na parte de solicitação, esses 3 relatórios ao qual você pode estar trabalhando ele, tá? Lembrando que todas as nossas, se você quer trabalhar via Power BI com o Fractal, com os dados do Fractal, nossas APIs são todas desenvolvidas, vocês podem estar consultando lá no portal de ajuda. Então, lá você vai ter o caminho, né, para você acessar e ver os nossos endpoints, as documentações das nossas APIs. Então, aqui, ó, para fechar o nosso assunto de hoje, nós temos aqui o Fractal BI. Esse Fractal BI é onde você vai conseguir, deixa eu fechar aqui, onde você vai conseguir criar painéis, tá? Sabe quando você entra no Power BI e você cria lá os seus relatórios e você tem lá a sua você tem lá as suas abinhas, né, as suas páginas, você vai ter aqui no Fractal como painel, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, a opção de você selecionar um painel ou criar um novo painel. Então, se eu quero criar, eu venho aqui no adicionar, coloco a minha descrição, tá? O nome do meu painel, painel de manutenção, painel do almoxarifado, seja, né? Qual é o tipo de informação você vai querer criar aqui de relatório gráfico. Então, aqui eu tenho o meu Ranger, né? Então, eu posso colocar o período do dia, período do dia de amanhã, de ontem, semana passada, mês passado. Então, você vai ter aqui os dados que vão refletir através desse tempo default que você já vai estar determinando. Então, se eu crio aqui, ó, eu tenho um painel aqui chamado Gisele, eu posso vir aqui, ó, colocar o meu intervalo, ele vai aplicar as informações aqui. Só um minuto aqui que travou aqui meu computador. Pronto, ele estava carregando os dados. Então, ó, eu tenho aqui, ó, uma OS por responsável, avaliação, né, por qualificação de ordem de serviço. Então, eu tenho aqui, ó, a questão de documentação. Então, eu posso criar aqui e formatar, né, o tamanho dos meus quadros, o tamanho dos meus gráficos. Gisele, eu consigo fazer personalização dos layouts, mudar a cor das barrinhas, coisas? Não, você não consegue fazer. É padrão do Fractal essas cores e esses modelos. Então, se eu quero criar um novo gráfico, né? Eu posso vir aqui, ó, vou deletar um aqui para ficar mais bonitinho aqui pra gente. Ó, deixa eu criar um novo aqui, ó. Clico aqui, ó, novo. Posso selecionar aqui o nome, tá? Ó, OS versus responsável. Aqui, se é estático, né? No caso, ele vai definir o tamanho do gráfico e não vai permitir você fazer, né, o redimensionar ele. Então, aqui eu tenho um novo gráfico padrão. Se eu quero utilizar um gráfico, né, que já é padrão, já tem um modelo no Fractal, eu venho aqui, ó, seleciono o gráfico padrão, próximo. Então, eu tenho aqui todas as opções que o Fractal ele já possui para que você otimize seu tempo. Eu venho aqui, ó, OS por responsável. Clico aqui,
coloco concluir, pronto, ele já vai gerar para mim o gráfico, ó. Agora, se eu quero criar um do zero, eu posso vir aqui, ó, no mais, vou colocar aqui, né, um novo gráfico, ó, próximo. Eu vou selecionar qual tipo de gráfico. Olha que legal, quantos tipos de gráfico você tem no Fractal para você gerar. Você pode gerar um de tabela, ó, vou vir aqui, ó, vou gerar um de tabela aqui para a gente ver. Então, eu venho aqui, ó, adicionar fonte de dados. Qual a fonte de dados que eu quero? Eu quero tarefa, eu quero ordem de serviço, né? Aqui, o meu filtro, eu vou filtrar por qual campo, né? Então, eu quero por data de finalização. Quero mostrar quais as colunas que eu quero mostrar dentro da minha tabela. Eu quero mostrar o status da ordem, o ID, o ativo, se ele está fora de serviço ou não. Eu quero saber a tarefa. E eu quero saber o... Cadê? O tipo de tarefa, tá? E eu quero ter aqui a informação da minha data de finalização. Então, botei aceitar, clico aqui em aceitar, concluo, eu posso jogar ele aqui para o ladinho, posso aumentar a minha tabela, tá? Colocar o tamanho que eu achar interessante. Meu gráfico aqui também eu posso aumentar ele, ó. Então, eu tenho aqui, ó, N oportunidades para eu estar gerando esse painel. Então, é bem legal, assim, você trabalhar com Fractal, né? E toda criação que você fizer, qualquer alteração que você criar, você vem aqui, ó, salvar, e ele já vai deixar fixo, né, o que você acabou de fazer. Então, se eu quero, Gisele, é possível baixar esse gráfico? Você pode vir aqui, ó, e baixar ele, tanto na extensão de CSV, extensão de PNG ou SVG. Então, você pode estar baixando, né, esse gráfico para imagem, às vezes, para você colocar em uma apresentação de PowerPoint, algo do tipo, tá? Configuração, você pode aqui, ó, editar o nome do seu gráfico, você pode editar, né, o tipo de gráfico, você pode editar a fonte. Então, fica a critério de vocês o que vocês preferem realizar como dados aqui, tá? E aqui é os informativos, né, do gráfico. Quais os dados que ele está pegando? É um gráfico de barras com a categoria de nome, categorias e nomes responsáveis. Então, você consegue estar criando aqui o seu painel, né? Seja painel da manutenção, painel do almoxarifado, painel de ordem de serviço. Então, você pode estar aqui realizando esses gráficos dentro do Fractal